Eu quero falar também sobre uma dívida que o Goiás terá que pagar ainda nesse ano de 2022, em relação ao atacante Queco Vidalba, né, ele que participou daquele time desde lá do comecinho de 2020, acabou o seu contrato em dezembro daquele mesmo ano e um dos piores negócios certamente da gestão ali do Marcelo de Almeida. Muito por conta, assim, o jogador não tem culpa nenhuma disso, né, o Goiás fez o seu combinado, que era de pagar aproximadamente 35 mil dólares, o que na variação daquele período quando parou o futebol, né, o dólar deu aquela disparada, então o Queco alega, por exemplo, que dentro desses inicialmente 180 mil reais mensais, né, que era mais ou menos a quantia a ser paga para o jogador a cada mês, o Goiás acabou não fazendo esse seu repasse, dessa sua variação do câmbio. Além disso, algum tempo de salários atrasados, não consegui confirmar quantos meses foram, o FGTS, luvas, férias e também o 13º. Informação do Periquito Brisado, ainda neste último sábado, deu conta que o Goiás terá que pagar mais ou menos 3 milhões e 600 mil reais ao jogador em 6 parcelas, né, que darão, vai dar mais ou menos 600 mil reais por mês até o final do ano. Esse tipo de dívida de curto prazo, inclusive, já estava orçado dentro do orçamento, né, do Goiás lá no comecinho da temporada, que são as dívidas mais perigosas. Esse tipo de dívida, se você não pagar ela, você pode ficar ali, por exemplo, impedido de fazer novas contratações e até mesmo os juros, né, as multas que vão gerando sobre essas dívidas já que era para ter sido pagas, por exemplo, em 2020. Obviamente o jogador não foi tão bem dentro de campo, né? Ele que fez ali tanto o Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e um pouquinho da Série A, que voltou praticamente em agosto de 2020. Seu contrato acabou em dezembro daquele mesmo ano e acabou não renovando, né, o seu vínculo com o Verdão. 28 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências. Pode ser que ele não tenha ido bem dentro de campo, isso é fato, né? Mas o seu compromisso juntamente com a diretoria do Goiás, isso não tem como dizer que o jogador é mercenário e tudo mais, né? Se você está trabalhando, já tem um contrato assinado para aquilo e a empresa não te paga, e obviamente, né, os responsáveis por conta disso são obviamente os diretores da equipe do Goiás. Ele que em 2021 jogou no Guarani do Paraguai, time tradicional também lá do país, né? E nesse ano de 2022 acabou acertando com o Ferro Carril, uma equipe modesta lá do futebol da Argentina. Tem uns certos torcedores ali na região de Buenos Aires. Atualmente joga a segunda divisão argentina, né? Ele que chegou agora recentemente também lá na sua equipe do seu país. Tem 30 anos de idade, o Goiás terá que pagar aí pelo menos 600 mil reais mensais, mas como eu disse, não vai impactar tanto assim, porque o Goiás já tinha em mente essas dívidas de curto prazo que teriam que ser pagas agora em 2022, tanto do Queco quanto também, por exemplo, do Sidão, que o Vasco ainda tem que pagar, né, essa quantia, um enrolo danado com essas equipes aqui do Brasil. Além disso, o Daniel Bessa, né, outro jogador também que saiu dessa forma do Goiás, segundo, por exemplo, o Globo Esporte, as dívidas em 2021 do Goiás trabalhista giravam ali mais ou menos na casa de 38 milhões de reais. A equipe esmeraldina conseguiu quitar mais de 20 milhões dentro desse valor, então certamente um trabalho meio que de incêndio, né, de bombeiro do Paulo Rogério Pinheiro vem dando um certo resultado, pelo menos desde quando ele assumiu lá no finalzinho de 2020. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa gestão também do Marcelo de Almeida, que, meu Deus do céu, né, como conseguiu quebrar o Goiás ali de 2019 para 2020. Enfim, pelo menos o Paulo Rogério pode não ser o cara mais inteligente do mundo na questão futebolística, mas pelo menos é um cara correto, né, fazendo o pagamento dessas dívidas e evitando o máximo possível de um novo Marcelo Almeida, né, aparecer no Goiás, ou até mesmo a criação de novas dívidas com jogadores de hoje, para falar sobre o zagueirão David Duarte, jogador de 25 anos de idade, que segundo a página do Instagram do Imprensa Verde, muito obrigado aí a galera por ter trazido essa notícia, foi procurado pelo Goiás, pela diretoria esmeraldina, ainda nessas últimas semanas. Entretanto, estava até bem encaminhado esse empréstimo ao Goiás até dezembro de 2022, quando o Fluminense acabou barrando a sua negociação. Acontece da seguinte forma: o David Duarte deixou o Goiás ao final da última Série B, já tinha deixado claro que não queria renovar o seu contrato, mas que iria ajudar dentro de campo até o último minuto possível. E foi assim que aconteceu. Acho que um dos jogadores aqui no futebol brasileiro, que a gente tem um retrospecto ridículo, né, do cara já está acabando o contrato, começa a fazer corpo mole, inventar lesão e um monte de outras coisas. O David Duarte, muito pelo contrário, né, foi um cara assim 100% sincero com o Goiás, com a diretoria, com a própria torcida, deixou claro ali que gostaria de, por exemplo, atuar em outro clube, viver novos ares em 2022, mas queria sim ajudar no Goiás
na conquista do acesso. Foi muito importante, marcou gols ali na reta final, por exemplo, contra o Vitória. Coritiba, certamente uma das grandes peças no seu acesso. Acabou firmando esse seu contrato com o Fluminense, que já era uma equipe que vinha namorando com o jogador há muito tempo. Inclusive o Goiás recebeu uma proposta por ele mais ou menos ali entre março, abril de 2021, por pouco mais de 900 mil reais, dava mais ou menos R$1 milhão, que acabou sendo recusado pela diretoria do Goiás. Muito melhor ter um jogador desse nível atuando numa Série B do que R$1 milhão na conta. Dificilmente você consegue trazer um jogador da característica do David Duarte na última Série B. Acabou fechando esse seu contrato, que é longo lá no Fluminense, até dezembro de 2025 e vinha sendo pouco aproveitado. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, só 9 partidas e uma assistência. Entretanto, o Fluminense já havia topado liberar o jogador por um empréstimo, né, até o final da Série B, não vencendo o titular sob o comando do técnico Fernando Diniz, muito por conta da sua saída de bola. Não é um jogador que tem essa característica de, por exemplo, ter um bom lançamento ou sair tocando ali demais. O Fernando Diniz, a gente sabe, né, é um cara que gosta desse tipo de jogada e o David Duarte não pode fornecer. Entretanto, por que o Fluminense acabou recusando essa oferta do Goiás de última hora? Muito porque o zagueirão Nino, ele já estava ali em processo de recuperação, a tendência é que fique mais algumas semanas fora do Fluminense. Também tem uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, pode ser um jogador a ser negociado. E agora, ainda no decorrer dessa semana, uma notícia de última hora, o zagueirão Lucas Claro, que já estava no Fluminense desde 2020, acabou aceitando uma proposta também do futebol da Turquia e vai deixar aí a equipe das Laranjeiras, né? Então, realmente mais um baque na zaga do Fluminense, onde o técnico Fernando Diniz, obviamente, acabou agora optando por contar mais com o zagueirão David Duarte. Então, dessa forma, as negociações foram encerradas, né, canceladas ali em última instância, como confirmou o Imprensa Verde. Consegui também apurar essas informações juntamente com a diretoria do Goiás, e essa questão do Fluminense não ter liberado o jogador, muito por conta tanto dessa lesão do zagueiro Nino agora recentemente, jogador que inclusive já tem proposta da Europa, tem da Turquia, tem da Itália também, e agora recentemente essa saída do zagueirão Lucas Claro, que vinha sendo titular na sua posição. Dessa forma, a tendência é que o David Duarte ganhe mais espaço lá na equipe do Rio de Janeiro, e negando, né, esse seu empréstimo ao Goiás. Realmente um jogador que, assim, hoje pode não parecer que o Goiás precisa de tantos zagueiros, mas a partir do momento que o Jair Ventura tentar optar, por exemplo, com um esquema de 3 defensores lá atrás, certamente ficará poucas opções, né, no banco de reservas. Vamos supor aqui os 3 principais titulares. Acho que o Reinaldo centralizado, o Caetano na esquerda e o Lucas Halter na direita, e aí a gente teria, por exemplo, só o zagueirão, o Danilo Cardoso e o Ian Souto no banco de reservas. Acho muito pouco, tá? Acho que se for para priorizar hoje, prefiro obviamente trazer jogadores na parte ofensiva, mas certamente um zagueirão de preferência para chegar e jogar não faria mal dentro desse elenco do Goiás. Infelizmente acabou sendo recusado, mas pelo menos uma tratativa da diretoria esmeraldina em tentar reforçar com jogadores realmente pontuais. Acabou tendo essa recusa da equipe do Fluminense de última hora. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do David Duarte? Ele que entrou nos minutos finais também da última partida do Fluminense, empate fora de casa contra o Santos por 2-2, participou de 9 minutos daquele duelo, mas não é titular há muito tempo, desde a disputa lá da Copa Sul-Americana ainda, contra o Oriente Petroleiro. Até começou o Campeonato Carioca sendo titular, mas perdeu espaço sob o comando do técnico Fernando Diniz. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem sabe uma volta do zagueirão em 2023, se você aceitaria ele. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo para falar também sobre outras notícias de lesão, mas pelo menos essa por um lado positivo, que é o zagueirão Sidmar, jogador que chegou no Goiás nessa temporada, vindo do Atlético, lá do interior de Minas Gerais, sem grande expectativa, até fazia ali sua estreia. Foi muito bem contra o Atlético Goianiense, né, no Campeonato Brasileiro, também contra o Santos, teve, se eu não me engano, o duelo também contra o Flamengo fora de casa, enfim, vinha fazendo ótimas partidas pelo Goiás, até ter uma lesão no tendão de Aquiles ainda no aquecimento, no duelo contra o Fortaleza fora de casa. Ele que a princípio parecia ser uma lesão igual essa do Vinícius, né, há pouco tempo, daqui no máximo 3, 4 semanas já está de volta, mas não, teve que passar por uma cirurgia no tendão de Aquiles, né, ali mesmo na sua região do tornozelo, e a expectativa é que ele ficasse pelo menos essa reta final do ano praticamente inteira, né? Ele machucou ali no finalzinho do mês de junho, então a gente poderia colocar de 6 até 7 meses, realmente só retornando à parte física a partir do ano de 2023. Confirmei com o zagueirão Sidmar ainda na tarde desta segunda-feira, onde falei com ele lá pelo Instagram, já que ele postou um vídeo fazendo alguns treinamentos de agachamento, ou seja, algo que na teoria era para ser impossível, agora ainda
no mês de agosto, né, no comecinho do mês de agosto, pouco mais de 2 meses após a sua lesão, acho que não deu nem 2 meses, né, 1 mês e 15, 14 dias, enfim, né, já conseguiu se recuperar bastante. E eu perguntei para ele sobre essa sua expectativa de volta. Ele respondeu que no momento está na fase de ganho de força muscular, para ficar igual a outra panturrilha, e também os trabalhos de alongamento para ir voltando ao normal. Ou seja, né, realmente por conta dessa sua grave lesão, o jogador não pôde nem sequer fazer exercícios físicos. Então já ele me confirmou ainda que durante esta última semana, que passou agora, ele fez algumas consultas com o seu médico lá em São Paulo, e o que recomendou essa sua volta aos poucos, né, gradativamente, aos seus treinamentos normais de fisioterapia mesmo, né, até poder alongar mais os seus músculos e aí sim poder voltar ao futebol. Perguntei sobre isso também para ele, ele acabou me respondendo, abre aspas, né, com a bota ortopédica eu já estava fazendo alguns exercícios em alguns aparelhos na semana passada. Fui para São Paulo, onde o médico já me liberou para fazer o restante dos exercícios sem a bota, e daqui um mês já começo a correr, fecha aspas, foi o que disse o zagueirão Sidmar. Ou seja, daqui um mês, lá no comecinho de setembro ainda, o jogador já pode começar a pisar em campo, que já é assim, meu Deus do céu, excelente, né? A gente só imaginava o Sidmar podendo pisar novamente no gramado, fazer uma corridinha em 2023, mas a princípio, como disse o zagueirão Sidmar, para mim lá no Instagram, ele que inclusive é um seguidor da nossa página, se você não é, inclusive vai lá e dá uma conferida, né, @GoiásNews1943, inclusive esse seu relato, né, também do médico em São Paulo, liberando o jogador para fazer esses exercícios apenas na academia ainda, fazendo aqueles alongamentos, enfim, algo mais fisioterapêutico mesmo, e a partir do mês que vem a tendência é que já possa começar a correr, fazer os seus treinamentos com bola, na sua preparação física, e por que não, né, em outubro, ficando à disposição do técnico Jair Ventura. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão Sidmar, né? Boa notícia, a gente só imaginava contar com ele em 2023, quem sabe podendo ser uma baita surpresa, por que não, né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, certamente ajudaria bastante. O Brasileirão que só acaba no finalzinho do mês de novembro, então eu nem consegui fazer essas contas antes de gravar o vídeo, mas ele vai ter ali pelo menos mais umas 6, 7 partidas tranquilamente para definir o Goiás, então certamente já é um reforço que vinha ajudando demais nessa Série A do Brasileirão. Tanto é que o Goiás estendeu o seu contrato, só iria até agora em dezembro de 2022, seu novo vínculo vai até dezembro de 2023, né, uma boa decisão, perdão, até 2024, até dezembro de 2024 com a diretoria do Goiás, já foi uma boa decisão após apenas 6 partidas, né, jogador de 30 anos de idade, como eu disse, já vinha fazendo bons campeonatos estaduais na equipe do Atlético de Minas Gerais, e quero saber sua opinião, se poderia ser uma boa opção, né, até mesmo para a gente ficar um pouquinho mais atento, caso a diretoria do Goiás não contrate nenhum outro zagueiro por agora, pode ser aí também pensando em uma volta mais para frente. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, deixe seu comentário para ajudar a gente aqui no engajamento, também confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, onde eu vou estar deixando aqui na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!